A paz do Senhor, meus irmãos. Segunda aula, do terceiro trimestre da Escola Bíblica. Segunda aula do terceiro trimestre da Escola Bíblica. A revista da CPAD. A razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Guarde bem este texto, porque nós vamos falar nesse trimestre sobre a defesa da fé, a razão da nossa fé. E a fé que agrada a Deus sempre é pautada na palavra, sempre é pautado no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar aqui nesta segunda aula sobre o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Olha aí, falar sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Recapitulando para você, na primeira aula nós falamos aí sobre a inspiração da palavra de Deus, e a sua autoridade, a autoridade divina da palavra de Deus. Deus, em um período de aproximadamente 1800 anos, inspirou e revelou a aproximadamente 40 seres humanos, 40 pessoas em diferentes locais, em diferentes continentes, A palavra. Hoje você tem a Bíblia Sagrada na sua mão, são 66 livros, tendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, bem distintos, e a Septuaginta, tradução dos originais do hebraico para o grego, há um período muito anterior ao nosso, por 70 anciões, trouxe aí a palavra de Deus, esta enciclopédia de livros que nós temos aí, como poderíamos falar também de relatos históricos, relatos proféticos, cânticos, as cartas, direcionadas às igrejas e os evangelhos. Poderíamos distribuir em 5 temas, mas assuntos que nós entramos nos seus pormenores na primeira aula, e nesta segunda aula nós vamos falar aqui sobre este tema muito importante: o único Deus verdadeiro e a criação. Livro ou Evangelho de Marcos, capítulo 12 e verso 29, Jesus repete as mesmas palavras que o Espírito havia inspirado Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6 e verso de número 4 a seguir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para compreender este versículo, você precisa raciocinar juntamente conosco e entender que Israel, a nação que descendeu das entranhas de Abraão, havia passado por 400 anos, ou até um pouco mais, alguns falam em 430 anos, mas não importa o período específico aqui. O que importa é entender que no Egito, a mitologia egípcia, bem como outras, como a mitologia romana e a grega também, vai apontar para vários pseudodeuses. Então, a coletânea, nós podemos usar este termo, existiam vários pseudodeuses. E a Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, vai informar para mim e para você que aquele que cultua ídolos ou pseudodeuses está cultuando aos demônios. Então, partindo aqui, eles tinham aprendido, vivenciado por muitos anos e até por gerações, que existiam deuses para todas as coisas, para todas as petições, para cada causa específica, E você vai observar também que no livro de Gênesis, finalizando o livro de Gênesis para o livro de Êxodo, nós vamos encontrar ali as 10 pragas, As 10 pragas, justamente Deus trazendo juízos e mostrando maravilhas, seus sinais em cima dos deuses do Egito.
Então nós vamos entender que Jesus está repetindo o que Moisés falou sobre o único Deus. E este termo, nos seus originais, é a palavra Shema. Shema é o mesmo que trazer um slogan ou chamar a atenção de Israel para que eles tivessem um entendimento pleno na sua mente e no seu coração que só há um Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Somente há um ser superior, todo-poderoso, que é Espírito, que é o Senhor, que tinha e que tem, que era tido pelos judeus como Adonai, Atikeumin, como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom e assim por diante, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, né? Yahvé, ou o grande eu sou, e assim por diante. A Santíssima Trindade nós vamos falar na próxima vídeo aula, né? Mas nesta aula, a defesa aqui do único Deus e Senhor. Esta aula não tem uma função de aplicabilidade prática tão contundente como já tivemos em outros trimestres anteriores, ou seja, a prática mais aguçada do dia a dia. Mas este trimestre tem por interesse me levar e te levar a um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, para que você possa ter uma noção mais clara, um alicerce mais enraizado nas verdades, justamente para a defesa da nossa fé, justamente para a solidez e a firmeza, né, da igreja, da minha e da tua vida na casa de Deus, para resistirmos justamente aos conceitos, às ideias, filosofias que estão colocadas na sociedade, nas escolas seculares, até por alguns cientistas, doutores formados em academias, formados muitas das vezes em universidades, mas não observam o que a Bíblia está dizendo no livro de Hebreus, capítulo 11 e verso 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muitos não aceitam a palavra como regra e conduta de fé, mas a igreja, ela precisa ser um espelho da verdade, defender a verdade e ter a consciência. Logo aqui um outro ponto muito importante para nós termos em mente é o que? O monoteísmo. O único Deus verdadeiro. Monoteísmo é a crença em um único Deus que criou os céus e a terra. Justamente isso, um ser singular, um ser único, né? O que a sociedade, o que muitas pessoas de formação acadêmica no mundo podem dizer, o que muitas das vezes classes de pessoas, o que muitas pessoas podem ter é o enoteísmo, a crença em um Deus superior e também a outros pseudo-deuses que corroboram, que participam de algo na esfera sobrenatural. E aqui logo nós vamos citar o catolicismo. Você vai encarar aí o catolicismo falando de Jesus, falando do Deus Todo-Poderoso, falando do Espírito Santo, a Santíssima Trindade em um patamar, mas você também vai encontrar pseudos deuses como Maria, como Santo Antônio, São João, São Pedro e tantas Santa Ritas que existem por aí, e assim por diante, né? Assim por diante, a lista é enorme. Isso é o enoteísmo. O que é politeísmo? Já é uma crença em vários pseudo-deuses de uma plataforma igualitária, e você vai encontrar exemplos, não é? Na mitologia, tanto na mitologia do Egito Antigo, como também a mitologia cultural greco-romana e em tantas outras religiões que nós poderíamos citar aí, espíritas, não é? Umbandistas e assim por diante.
sem aqui lançar uma crítica às pessoas que têm essa fé, mas estou dando exemplos de politeísmos, de vários pseudo-deuses. A defesa deste trimestre tem por base a defesa da fé. Então, quando nós olhamos para o criacionismo, ele vai falar assim, propõe a criação do universo e da vida como um ato criador intencional. Até aí tudo bem, foi o desejo de Deus criar os céus, a terra, tudo aquilo que no mundo há, a coroa da criação, que é o ser humano, não é? Mas muitas das vezes usando como a soma de agentes naturais biológicos como um ser sobrenatural regendo, né? Então, o ser sobrenatural, Deus, regendo o movimento desses seres naturais e biológicos. Então, um desenvolvimento, e até certo ponto é plausível, mas, né, é refutado por alguns, porque os cientistas não aceitam totalmente essa tese, tendo em vista, né, a questão da evidência empírica. O que é isso? Experiências, né, comprovadamente falando, né? Eles não aceitam muitas das vezes, porque não se consegue muitas das vezes ter experiências comprovadas nesse sentido. Então eles não aceitam de forma totalitária. Nós acreditamos sim, como crentes, que Deus, ele formou pelo poder da sua palavra tudo aquilo que no mundo há, e de forma bem clara e científica você vai encontrar naquela tabela periódica de química os elementos naturais, né? Os elementos naturais, e todos estes elementos Deus utiliza a cada um deles na sua proporção correta para criar as coisas, aquilo que é palpável, a matéria que é tocada. Isso é sim aceitar que Deus utiliza esses elementos, mas acreditar que Deus criou pelo poder da sua palavra aquilo que há hoje, e que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter, né, ceder e deixar realmente a confiança no poder da palavra, que Deus criou as coisas que existem somente pelo poder da sua palavra, não é aceitado pelos cientistas. Mas o cristão, ele acredita plenamente, porque Deus é poderoso e a sua palavra, ela é irrefutável, infalível e tremenda. Outro ponto, modelos evolucionistas. É a crença da evolução por seleção natural, né? Então, organismos de maior força, maior poder, maior robustez sucumbem muitas das vezes àqueles que são menores. Esse desenvolvimento natural biológico chegou ao ponto então de que hoje se teriam antigamente os primatas e assim por diante, o homem das cavernas, e hoje a sociedade moderna. Mas isso aqui é um ponto de vista a refutar a crença na palavra em que Deus criou os seres, todos os animais, a cadeia natural dos animais, tanto os domésticos como os animais selvagens, e como está lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 7, Deus criou o homem do pó da terra. Portanto, eu e você não viemos de uma evolução natural biológica, como se coloca nas escolas seculares, como se criam teses, como se acreditam, né? Muitas das vezes se ensinam. São ensinos de pessoas formadas, acadêmicos, que não professam a fé no Deus verdadeiro conforme a sua palavra. Então, tudo aquilo que não provém da fé, da crença na palavra de Deus, é pecado. É uma ideia, teoria influenciada pelo inferno, pelo diabo, que quer tirar eu e você da direção da palavra de Deus. Isaías 59. Quando o homem está no pecado, ele não tem comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1 e verso 1, concluindo esta aula. Criou Deus, pelo poder da sua palavra, os céus e a terra e tudo aquilo que no mundo há, né? O que passar disso, nós devemos, como cristãos, refutar, deletar das nossas vidas,
para que não venhamos a desagradar o Deus Todo-Poderoso. Pela fé, criou Deus tudo aquilo que no mundo há. Deus criou o universo, criou a Via Láctea, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Cuidado com as especulações, cuidado muitas das vezes com as teorias diabólicas, cuidado com aquilo que vai muitas das vezes contradizer com a palavra. Fique com a palavra da verdade. Fique com a Bíblia Sagrada, aonde você estiver, defenda a Bíblia Sagrada, creia nela e Deus te concederá a vitória. Deus te abençoe e Deus te guarde em Cristo Jesus.